em que a gente desenvolveu mais essa teoria, né, dos perfis conceituais, que é uma teoria que eu lancei assim, na minha tese de doutorado e veio em 1994, né, e vez por outra eu volto nela. Né? Então, é isso aí. Aí, ela se baseia nessa questão, que lidar com perfis conceituais implica reconhecer a existência de duas ou mais formas de pensar e falar sobre o mesmo conceito que são apropriados, são usados para o indivíduo em contextos apropriados. Isso aí é uma coisa que isso emergiu no meu trabalho em função. Existia uma proposta na educação em ciências que se chamava mudança conceitual, e eu questionava um pouco essa mudança conceitual, porque eu acho que a gente nunca muda as concepções que a gente tem, que são arraigadas na nossa vida cotidiana. Então, e também como químico, eu sou, por exemplo, quando eu penso num átomo, né, se eu penso numa fórmula qualquer, eu sempre penso num átomo como uma esfera rígida, indivisível, que é o átomo de Dalton. Né? Se eu penso numa coisa que é carregada, que eu vou ter que explicar, íons e tal, eu já penso num átomo de Rutherford Bohr que tem essas cargas. Né? E se eu penso, por exemplo, se eu quero explicar a estabilidade do anel de benzeno, eu penso na formação de nuvens eletrônicas acima e abaixo do plano, eu já tenho que recorrer a um átomo quântico. Então, a cada contexto, eu uso um conceito diferente. Então, eu acho que essa questão do perfil conceitual, ela ocorreu principalmente a um químico. Eu sou químico, né, de origem. Né? Então, esse exemplo aqui só para mostrar, nós fizemos um perfil para o calor, né, só para mostrar que cada uma dessas ideias, o calor como energia em trânsito é uma ideia científica, as outras todas são ideias pré-científicas, mas a gente usa elas todas. Sensação de quente frio, você usa direto, isso na sua vida cotidiana. Né? Então, quando eu falo, olha, está um calor terrível, hoje está fazendo um calor terrível, quer dizer, esse calor aí não é o calor físico, né? Não é a energia em trânsito que vai de um sistema a temperatura maior para um sistema a menor temperatura. É o calor como proporcional à temperatura. Olha, está um calor danado, você está quente. Né? Então, cada uma dessas zonas do perfil, elas configuram algo no indivíduo. Então, eu, como indivíduo, eu penso calor com essas 4 zonas aí. Né? Porque eu lido com essas 4 zonas. O calor como substância é uma coisa que foi por muito tempo advogado por cientista. O Lavoisier incluiu o calórico como uma das substâncias elementares, né, dos elementos que ele listava. Né? Então, aí eu peguei e imaginei esse conceito de sustentabilidade. Será que ele é perfilado? Será como que ele é perfilado? Então, aí eu peguei e encontrei 2 significados aí, né? Perseguindo um pouco a literatura que tem sobre esse conceito, né? O significado 1, a sustentabilidade consiste em atender às necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades de gerações futuras, garantir ao mesmo tempo o equilíbrio entre o crescimento econômico, o respeito pelo meio ambiente e o bem-estar social. Essa aqui é a definição básica desse significado. Esse significado ele remete a muitos outros conceitos, né? Que você tem aqui. Aqui tem apenas alguns, eu podia encher isso aqui tudo quer dizer, que é resíduo zero, consumo sustentável, economia verde, ecologia conceitual, e aí vai. Né? E a sustentabilidade, então, essa sustentabilidade, esse significado de sustentabilidade, ele tem essas propriedades aqui, a qualidade e propriedade do sistema global humano ambiental, considera as evoluções dinâmicas temporais, abrange aspectos ambiental, social e econômico, equilíbrio mútuo, e avaliado com indicadores e índices. Quer dizer, a sustentabilidade sempre tem esses índices. E você tem um artigo que fala em sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte. Né? A sustentabilidade é condizente à fraca, né? Ao crescimento econômico baseado na justiça social e eficiência no uso dos recursos naturais. Na sustentabilidade fraca, é exigido que o valor do capital seja preservado. Por exemplo, no caso de recursos não renováveis, a extração passa a ser compensada por investimento em recursos renováveis. Por exemplo, você pode ter uma empresa que explora petróleo que vai investir em parque eólico para compensar
essa exploração do petróleo. Mas já a sustentabilidade forte, né, é um paradigma da não substituição, na qual existem sistemas naturais que não podem ser corroídos ou destruídos sem comprometer o interesse das gerações futuras. Então, existem dois tipos de sustentabilidade já, né? Mas a sustentabilidade, esse conceito de sustentabilidade, ele está muito colado nesse conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que é o que atende às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. Então, ele objetiva o crescimento econômico sem agressão ambiental humana, visão de longo prazo em relação às gerações futuras, abrange o ambiental, econômico e social em equilíbrio mútuo, propõe mudança no comportamento da humanidade, materializado por meio de estratégias, envolve processos e práticas. Então, aí eu acho que a expressão máxima dessa questão do desenvolvimento sustentável são esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que tem esse equilíbrio entre coisas ambientais, né, coisas sociais, então, e coisas econômicas. Então, esse você tem todas essas facetas contempladas nesses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí você tem esses indicadores e índices, só para comparação. Aqui é a meta, o saldo da destinação de pneus inservíveis. Então, por exemplo, o Brasil, em 2015, isso é engraçado que no site eu peguei isso no site do Ministério do Meio Ambiente, o site do Ministério do Meio Ambiente só tem informação até 2015. De 2015 até hoje, desapareceu toda a informação do site do meio ambiente, quer dizer, que é uma coisa sintomática, né? Que o site ficou meio, quer dizer, meio a Deus dará, né? Então, por exemplo, aqui você tem o Brasil, praticamente, ele quase que atinge essa meta do saldo de destinação de pneus inservíveis, né? Ele conseguir, em 2015, dar uma destinação de 97% para 45% desses pneus. Aí, esse aqui é um saldo que você tem uma coisa positiva, né? Você olha, se o valor é grande, é positivo. Esse aqui já é uma coisa, se o valor é grande, é negativo, né? Então, espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, né? Então, tem esse aqui, em 2016, você tinha 1.173 espécies ameaçadas, né? Esse aqui, concentração de material particulado na região metropolitana de São Paulo. Você vê que também decresceu aqui até 2015 também. Entre 2012 e 2016, decresceu, né? Então, atinge um valor menor. Então, esses índices são usados para você avaliar isso aí. O significado 1, no seu viés fraco, permite que qualquer empresa possa ser considerada sustentável. Então, qualquer empresa, hoje em dia, ela põe essa pecha de sustentável. Isso aí, então, tem um site da empresa de mineração que a sustentabilidade está escrito lá, né? É uma das alavancas do nosso negócio. Faz parte da forma como agimos para chegar ao nosso propósito. Pensamos, dialogando, projetamos e construímos em conjunto um futuro para a mineração e para o planeta, sem deixar de cuidar do presente. Quer dizer, isso aí soa meio como um mantra que é usado, a sustentabilidade ela aparece como um mantra que é usado por toda e qualquer empresa, que ela sempre agrega algo que possa ser considerado. Então, essa empresa, por exemplo, está destruindo as nossas montanhas todas aqui em Minas Gerais, né? E fala que é sustentável, né? Então, é uma coisa meio contraditória, né? E o significado 2, que eu descobri para a sustentabilidade, é aquele que desvincula a sustentabilidade do progresso. Eles argumentam que a sustentabilidade deve se concentrar em manter os sistemas ecológicos e sociais em estado estável, em vez de buscar constantemente o crescimento econômico e o progresso. Embora a preocupação com a sustentabilidade não contradiga o decrescimento, o desenvolvimento sustentável está enraizado nas principais ideias de desenvolvimento que visam aumentar o crescimento econômico e o consumo. Então, essa ideia de sustentabilidade, ela é uma ideia de sustentabilidade, mas que não se casa com o desenvolvimento sustentável. Ela fala que o desenvolvimento sustentável, que o desenvolvimento é algo que ela está negando. Então, você tem essa teoria, né? O decrescimento, teoria do decrescimento, né? Que
O decrescimento é uma provocação que questiona o foco contraditório das economias de crescimento na quantidade e na escassez para orientar nossas economias e propõe, em vez disso, ações para melhorar nossa qualidade de vida. As práticas de decrescimento se concentram em alcançar a abundância real que resulta da solidariedade do trabalho com a natureza. Isso é alcançado respeitando os limites da terra e engajando em sua regeneração. Então, com essas teorias, vão aparecer esses nomes, né? Regeneração, descolonização, e aí surge uma série de teorias que hoje estão muito em vogas, que são todas associadas a isso, né? E para que a população mundial alcance, por exemplo, os padrões de vida típicos dos países europeus, seriam necessários recursos de 3 a 8 planetas Terra com os atuais níveis de eficiência e meios de produção. Então, realmente, essa teoria ela tem algum fundamento, né? Essa teoria do decrescimento. E, então, eu trouxe 2 exemplos aqui de brasileiros que estão dentro dessa... Então, o Moacir Gadotti, que é um educador ilustre, que ele é dos melhores representantes da tradição de Paulo Freire, né, no Brasil. Ele fala que o sustentável é mais do que um qualificativo de desenvolvimento econômico. Ele vai além da preservação dos recursos naturais, da viabilidade do desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente. Então, ele está nessa onda. Ele não fala em decrescimento, mas ele está um pouco nessa onda, né? Porque ele está dizendo que a coisa dele ultrapassa essa coisa do desenvolvimento. E depois tem o Vladimir Zapata, né? que ele fala, ele põe em questão essa questão da crise. Essa catástrofe é representada pelo crescimento, pela exaustão de recursos e meio ambiente finido. A crise ecológica é apenas uma das figuras de catástrofe, né? Catástrofe e progresso sempre andaram juntos, segundo ele. A guerra é um campo de aperfeiçoamento técnico. Então, essa é uma das mais dramáticas certezas que nossa experiência histórica, a saber, de que as guerras não podem ser vistas simplesmente como momentos de destruição, mas como operadores de progresso, ao menos se pensava no que o progresso até agora significou. Então, ele dá esse exemplo que também vai. Então, você tem no Brasil alguns representantes que não são representantes diretos dessa vertente, mas que estão, né, um pouco alinhados com ela. Então, eu fiz esses 2, quer dizer, que a interação entre significados num perfil conceitual a vantagem do perfil conceitual é você ter uma consciência do perfil conceitual para que você escolha o contexto de acordo com o uso que você vai fazer. Então, se eu estou numa loja procurando um casaco, eu vou falar, me dá aí uma blusa bem quente, porque eu estou com frio, estou precisando. Então, eu vou ser completamente entendido. Se eu falasse assim, você pode, por favor, me ver um agasalho que seja um bom isolante térmico, que impeça meu corpo de trocar calor com o ambiente, o vendedor ia falar, esse cara está maluco. Mas aí, olha para você ver, eu estou fora de contexto, que eu estou aplicando o calor como energia em trânsito a um contexto que exige que eu aplico essa sensação de quente e frio. Então, o perfil conceitual do calor, o perfil conceitual como um todo, que tem vários conceitos aos quais nós e outras pessoas desenvolveram esse perfil conceitual para esses conceitos, eles têm essas coisas como caixinhas em que um conceito não interfere no outro, interfere apenas na clareza que você tem do conceito como um todo. Então, você saber que tem essa sensação de quente e frio te impede de fazer certas opções porque você tem outros conceitos, né? Nesse novo perfil, a gente não tem isso. Por quê? Porque aí eu imaginei uma figura, né? Tem aqui o significado 1, que é a sustentabilidade do desenvolvimento sustentável, o significado 2, que é esse do decrescimento, né? Eles têm uma região em comum. Quer dizer, você vai ter práticas que vão servir. Então, por exemplo, se eu falo em consumo minimalista, eu posso pensar tanto num como no outro, porque é um consumo que eu vou me ater a certas propriedades. Para que eu vou comprar? Será que eu estou comprando só por desejo? Ou será que eu estou comprando por necessidade? Assim, quer dizer, então, isso aqui cabe nos 2 perfis, né? Cabe tanto se você imaginar a sustentabilidade como
desenvolvimento sustentável, né? Como também você imaginar como decrescimento. Mas, fora essas zonas em comum, você vai ter o resto dos perfis, ou um ou outro. Quer dizer, não tem condições de uma pessoa adotar essa teoria do decrescimento e continuar a propagar o desenvolvimento sustentável. Ela adota um ou outro. E aqui, nesse perfil conceitual, eu tenho qualquer uma dessas concepções e aplico elas num contexto apropriado. Então, veja que, ao pensar esse novo perfil, eu acabo trazendo coisas que não existiam na teoria do perfil, que a teoria do perfil está pensada para o ensino-aprendizagem de conceitos científicos. Então, isso eu achei interessante, né? Aí eu também pensei na aplicação, né? O perfil conceitual aplica-se a indivíduo, cada indivíduo apresenta um perfil único, né? As categorias que compõem o perfil são universais dentro da mesma cultura. Então, dentro da mesma cultura, você tem categorias aquelas 4 tipos de calor diferentes, elas na cultura ocidental, elas estão presentes, né? Então, aplica-se aos indivíduos, né? E cada indivíduo vai ter um perfil único que tem a ver com a sua experiência de vida. Então, se eu vivo muito a vida cotidiana e tal, e pouca coisa, eu vou ter uma parte desse... o meu perfil não vai ser igual a esse aqui, né? Porque essa parte da sensação de quente e frio e tal vão ser muito mais altas do que esse calor de energia em trânsito. Aqui eu pus mais ou menos o que eu imagino que é o meu perfil, né? E já esse perfil de sustentabilidade aplica-se a indivíduos, corporações, países, e as categorias que compõem os perfis são universais no sentido mais amplo, né? Porque, de certa forma, todas essas categorias que nós temos discutido em relação à sustentabilidade, elas têm um certo grau de universalidade. Então, é isso, viu, gente? Muito obrigado. Muito obrigada, reitor. É uma honra estar conversando com vocês. E eu queria. Ah, o Takahashi ali vai cair a internet, vai cair a internet. Eu O queria, Heloísa, eu queria pedir um pouco. Eu vou precisar da orientação de vocês, porque eu sou das humanas. E eu fiquei pensando como que eu poderia trazer uma contribuição da minha área para que eu pudesse agregar ao trabalho que nós estamos fazendo. E agradecer muito a vocês por me ouvirem e me chamarem para participar de uma experiência tão legal quanto essa, né? O que eu pensei, e cheguei a discutir com o reitor Sabarreto, é de como que eu poderia trazer na história, né, e nas humanas, como é que eu poderia trabalhar com o conceito, ah, agregar o conceito de sustentabilidade, né? E aí eu pensei em retomar esses conceitos de duas maneiras na minha área, tá? Em duas etapas, na verdade. Numa primeira etapa, seria importante eu conseguir fazer uma pesquisa que trouxesse para nós como como foram as intervenções, né, no meio ambiente em Minas desde o período colonial, porque nós temos, desde a mineração do ouro, um processo sistemático de intervenção, né? Mas nós não temos a linha do tempo desse processo, nem em que áreas e em que lugares ele se desenvolveu, né? Então, se eu fizer a pergunta, o que ocorreu no meio ambiente desde o século XVIII e o que foi modificado, né? Que seria a pergunta que orientaria esse panorama histórico, nesse contexto histórico. E aí eu pensei em orientar, pelo menos num primeiro momento, a pesquisa em dois recortes principais. Um deles, os biomas, para que a gente pudesse pensar as veredas, né? E para que a gente pudesse pensar também a questão dos grandes rios e como é que
como é que eles funcionam como espaço de entrada para as minas, antes, inclusive, lá no século XVII, e pensei em lidar com o grande problema das minas, que é a mineração, né? Que começa com a mineração do ouro e vai chegar até Mariana e Brumadinho, né? Então, a ideia é que, se a gente recorrer ao passado, o meu argumento é esse: se a gente recorrer ao passado, isso nos permitiria avaliar determinados padrões de ação, né? Avaliar as estruturas que foram montadas, né? Considerar quais foram as soluções executadas e quais, portanto, projetar para pensar quais seriam as soluções hoje, né? Para esses problemas que são concretos no presente. E tendo a pergunta tendo sido feita ao passado, isso também nos permite olhar para o futuro, investigar quais são os futuros alternativos, feita essa pergunta ao passado, né? Tem um historiador que eu gosto muito, que é o Schneider, que diz isso, né? Se a gente compreende um momento, compreender um momento é ver a possibilidade de criação de outro momento. Então, se nós queremos pensar o futuro, nós temos que pensar, nós temos que compreender e perguntar para esse passado, para que a gente possa ver, né, o que nós somos hoje e o que nós podemos pensar em ser amanhã, né? É claro que sem a gente pensar em nostalgia e sem pensar que tem alguma repetição, não tem. A história, para desgosto dos historiadores, é ingovernável. Então, nós vamos ver que ela vai e volta, ela não é retilínea e vai ser ingovernável, né? Mas as perguntas que o nosso presente faz, né, que hoje no presente a gente faz, isso nos permite desencadear esse impulso da gente se dirigir ao passado para tentar compreender a nós mesmos, né? E aí voltar aos nossos assuntos contemporâneos com um repertório e com uma classe de perguntas acerca de problemas que, no nosso caso, são muito antigos. Essa seria uma etapa. A segunda etapa da pesquisa seria tentar, a partir daí, né, a partir das perguntas que a gente faria ao passado, e desse mapa da, da, das intervenções, seria eu tentar. E aí tem inclusive, eu li, vai sair agora em junho, um trabalho excelente de um professor da UFMG, da arquitetura, que é o Andrés, Ricardo Andrés, eu acho. Eu não conheço pessoalmente, mas o livro dele que vai sair é muito bom e ele me fez pensar muito a respeito. Talvez eu quero, inclusive, conversar com ele sobre essa minha ideia, porque eu pensei muito a partir do livro dele, que é identificar quais são os elementos da vida urbana e das condições ambientais, né, que vão fornecer linhas políticas para que a gente possa aprimorar uma agenda de cultura democrática, né? Qual é a agenda que a gente tem que construir? Lembrei, o nome é Roberto Andrés, ele é professor lá da arquitetura, e eu vou atrás dele porque o livro é muito bom. Vai chamar A Razão dos Centavos. E aí ele volta, ele tem um determinado momento em que ele chama atenção para que a gente tem que pensar a democracia, eu estou citando o Roberto, como forma de vida que se faz no cotidiano das cidades, né? O que significa acesso ao espaço público, o que significa acesso a direitos e o que significa pensar uma agenda, inclusive, de direitos, né? Na ideia de que a democracia não é só, e aí já sou eu pensando a partir do livro, das discussões que ele levanta, ela não é só um sistema baseado em instituições ou em prática democrática, eleições, voto, partido, né? Mas ela é o que o Tocqueville dizia, que é um modo de vida e uma forma de sociedade. O Tocqueville diz isso muito bem no segundo volume do Democracia na América. A democracia tem que ser um hábito do coração, ele diz, né? E aí eu fico pensando se
essa ideia, né, do Tocqueville não permitiria a nós olharmos para o nosso presente, né, e tentarmos reinventar, é, mexer na agenda de direitos e e reinventar a política para liberar essa imaginação política e imaginar e construir o que seria uma agenda mínima nova, né, ligada à questão da democracia, pensando nos pontos da sustentabilidade. É claro que, como eu sou, quer dizer, quando eu crescer eu vou ser historiadora, eu queria pensar isso numa narrativa. É claro que eu vou ter que elaborar narrativas, né? E aí eu pensei que os dois eixos da pesquisa eles teriam que se dar em determinados eixos temáticos, subeixos temáticos, quer dizer, pensar o contexto, né? Ou seja, o contexto é a explicação. Então, nós pensamos lá na mineração. Qual é o contexto? Né? Pensar que, e quando eu penso o contexto, eu vou entender por que determinadas escolhas foram feitas naquele momento, por que posições foram assumidas, né? Como é que eu entendo os motivos daquelas pessoas naquele momento, né? E quais são as crenças e as ideias. Qual é a visão de mundo? Né? O contexto nos fornece isso. Os eventos, que aí nós vamos poder entender, né, esse contexto de experiências em torno de uma série de acontecimentos que nos interessam. Estou pensando na mineração, mas podemos pensar em Itabira, né? Não precisamos pensar só na mineração do ouro, ou podemos pensar as veredas, né? Que é uma coisa que eu acho que o Guimarães Rosa vai cobrar de mim pensar nessa discussão, né? Então, os eventos me permitem trazer essa natureza mais singular, né? Essa explicação para que a gente possa mapear essa narrativa, né? Evidentemente que nós vamos precisar de identificar os personagens, né? Essa história tem personagens e eles precisam, de alguma maneira, estarem presentes na minha narrativa, né? E eu gostaria de pensar se eu consigo, uma proposta ainda, né? Entender um pouco como é que funciona nesse determinado contexto elementos da vida cotidiana, porque isso vai nos ajudar a entender as bases dessa cultura ou não democrática, da questão dos direitos, dessa prática das incivilidades que estão sendo cometidas, né? E o cotidiano também ele me permite ver a história de outras perspectivas que não são só a do grande evento ou a do grande contexto. E, por fim, pelo menos na primeira etapa da pesquisa, pelo menos na primeira etapa, nessas perguntas ao passado, eu pensei muito na imaginação cultural, né? Como é que eu aciono a imaginação, porque é ela que vai, como é que nós podemos, porque é ela que vai determinar a nossa comunidade imaginada, para lembrar lá do Benedict Anderson, né? Minas é imaginada, né? E vai se distinguir pelo estilo como ela é imaginada. Mas não é fácil imaginar, né? Porque a gente não imagina no vazio e a gente não imagina com base em nada. Então, isso para entender, para acionar a imaginação, eu preciso associar isso a determinadas práticas culturais. E o que me pareceu, na hora que eu fui estudar para apresentar essa proposta, eu acho que a literatura talvez seja o principal gatilho para que eu possa cruzar na minha narrativa. A partir de Cláudio Manuel da Costa, quando ele diz, mas eu não reconheço, quando ele volta, né, de Coimbra, que ele olha para a terra escalavrada, para a destruição das montanhas, do território da mineração, ele fala, mas eu não, ele faz um poema muito bonito em que ele diz, eu não reconheço, que lugar é esse? Né? Onde que eu estou? Que lugar é esse? Né? Então, desde Cláudio Manuel da Costa, até pensar lá no Paulo Mendes Campos, dizendo a cara de Minas é uma cara escalavrada, é um carão que está todo quebrado, né? E aí ele faz um texto
belíssimo sobre a destruição que a mineração colocou, que a mineração impôs. Então, eu pensei em correr atrás da literatura, da poesia, da crônica, da própria ficção, para Guimarães Rosa, né? Na hora que, se eu pisar no sertão, nas veredas, eu tenho que entender como é que Guimarães Rosa está falando delas, como é que ele conta para nós o que era, para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje. E isso pode dar um, um gatilho mesmo, um campo para nós podermos nos imaginar dentro desse tema. Tem, só para encerrar, então, eu pensei em acoplar, né, e eu ter o prazer de fazer uma leitura mais cuidadosa da literatura e da poesia nessa pesquisa, para que eu possa trazer esses elementos à medida que eu for construindo os contextos, mas eu gostaria também. Tem uma outra pessoa, essa não é da UFMG, que fez um trabalho também que eu acho que me ajudou muito a pensar, que é a Tatiana Roque, que foi diretora do Fórum de Ciências da Federal do Rio, e ela fez um livro, ela faz uma discussão muito inteligente sobre a importância da ciência e, e do conhecimento. Ela é da matemática, né? Está vendo, Takahashi? Eu estou até estudando gente da matemática para poder chegar perto de vocês, né? Ela é da matemática, é uma figura incrível o livro dela, O Dia que Voltamos de Marte, em que ela discute a questão do Pacto Verde, a importância, como é que a ciência e o conhecimento podem nos ajudar a pensar. E ela escreve muito bem, né? Então, eu fiquei muito. São dois autores que me ajudaram muito e que, de repente, em algum momento, eu posso tentar ver se a gente, no segundo semestre, eu faço uma apresentação e convido os dois para falarem um pouco para nós sobre isso. Enfim, é um pouco isso, professor. Se eu tiver envergonhado o senhor me fala, tá? Mas eu não posso envergonhar o senhor, professor Sabaia, muito menos o reitor Campolina, que eu estou vendo ele ali. Isso é covardia, professor. Primeiro, muito obrigado, César, pela acolhida e pela rapidez com que você leu e se manifestou. Eu gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui presentes, dizer que é uma grande alegria, estou muito satisfeito de estar inserido de novo num ambiente dessa natureza. As duas apresentações que me antecederam me instigaram muito. Você veja que as coisas têm muito em comum com tudo que nós estamos pensando. Eu vou fazer uma apresentação mista, tentando, porque eu vou fundir esses dois temas num tema único, tá certo? Óbvio, de uma maneira objetiva e operacional, mas eu vou tentar seguir. Eu mandei uma proposta inicialmente que era pensar o bioma amazônico do ponto de vista da sustentabilidade, da valoração e da geopolítica. A geopolítica em duas dimensões, o problema da América do Sul e do problema da posição da Amazônia no contexto mundial. E pensei também, o que eu mandei em segundo lugar, pensar o paradoxo da corrida científica e tecnológica, que gera, por um lado, uma concentração de riqueza e de poder, e, por outro lado, uma marginalidade social, uma exclusão e uma depredação ambiental. Então, acho que a corrida científica e tecnológica tem esse paradoxo. Então, eu vou tentar fundir esses dois temas num único e tentar colocar a Amazônia como um objeto central de como repercutir isso na situação brasileira. Todos nós sabemos que ciência e tecnologia, principalmente depois da consolidação do capitalismo, se transformaram nos instrumentos centrais para gerar crescimento, gerar competição, gerar poder e, inclusive, também para o poder militar. E, por outro lado, todos nós que observamos o que está acontecendo no mundo, e toda a literatura contemporânea mostra isso, os livros do Piketty, por exemplo, que são recentes, mostrando a desigualdade social que vai sendo criada no mundo e também a existência de regiões hoje consideradas desenvolvidas que se aproveitam do patrimônio
natural da periferia e continua explorando toda a periferia. Então, no início do século XXI, essa corrida se acelerou. Essa corrida se acelerou porque um motivador central dela é a disputa geopolítica. Nós tivemos uma fase, depois, entre a consolidação do capitalismo e a Primeira Guerra Mundial, o mundo estava mais ou menos experimentando uma integração. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, crise de 29, etc., houve dificuldade nessa integração. A partir da Segunda Guerra Mundial, a integração ampliou e consolidaram os dois blocos de poder. Só que um bloco de poder, o bloco do capitalismo ocidental, era o bloco que se desenvolvia, e o bloco soviético tinha poder militar, mas não tinha poder econômico. Então, era uma disputa muito mais geopolítica do que geoeconômica. Nós estamos assistindo agora a mudança do foco dessa contradição mundial, que é uma disputa, nesse momento, geopolítica, mas lastreada por uma disputa geoeconômica, que é o contraste Ásia versus o capitalismo ocidental. Eu publiquei 2 trabalhos, mais ou menos, nessa linha. O terceiro está pronto para ser publicado. Eu vou, inclusive, expor aqui rapidamente alguns dados para vocês verem a natureza dessa corrida contemporânea, que serviram de base a uma apresentação que eu fiz no México há poucos meses, e do artigo que está pronto para sair. Eu vou agora, então, compartilhar rapidamente a tela. Carol, dá uma chegadinha aqui. Estou conseguindo compartilhar? Não, está compartilhado. Não, já vai sair. Ô, Clélio, já compartilhou, tá aqui. Já compartilhou, só você pôr. Tá compartilhado. Então, tá bom. Então, é porque eu estou com 2 telas aqui. Então, é o seguinte, primeiro, apenas para vocês terem uma ideia da natureza dessa corrida científica e tecnológica contemporânea, eu tenho alguns indicadores. Primeiro, é o número de artigos científicos publicados em inglês, e a fonte é Shimago, que dá tudo isso, nos últimos 25 principais países. Vocês vejam que no ano 2000, essa lista azul aqui, era a produção americana, tá certo? 370 mil artigos científicos publicados no ano 2000. E a chinesa estava aqui embaixo, 51 mil. Veja a posição no ano 2020. A China ultrapassou os Estados Unidos em número de artigos científicos publicados em inglês. Os Estados Unidos caíram para a 2ª posição. E aí tem o ranking dos demais países, que eu não vou comentar, não tem tempo para isso. E a posição do Brasil está aqui embaixo. A posição do Brasil está aqui embaixo e ela sobe um pouco. Mas isso é um contraste que depois eu gostaria de explorar, porque o avanço científico no Brasil não é acompanhado pelo correspondente avanço econômico. O primeiro artigo eu publiquei exatamente explorando isso, a contradição entre a política científica e tecnológica brasileira e a política macroeconômica, principalmente a política industrial, a política de câmbio, de comércio exterior, etc. O segundo indicador é os gastos em pesquisa e desenvolvimento, em bilhões de dólares, dos 25 principais países. Vocês vejam também que a China estava em 3º lugar, a China praticamente igualou os Estados Unidos no ano 2000. Então, quer dizer, e não é só a China, não. Junto com a China está mais um bloco de países asiáticos. E mais um terceiro indicador, para vocês verem o que está acontecendo, que é o gastos em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB de cada país. Vocês vejam que Israel estava em 1º lugar, agora já é a Coreia. E a China, a Índia, a China está aqui, que ela isso é gasto em relação ao PIB, de maneira que os Estados Unidos não estão em cima do ponto de vista percentual, mas é o maior volume de gasto, porque o PIB americano é o maior. E a posição brasileira está aqui embaixo, estava aqui, e agora ela subiu um pouquinho da gente, mas é 1,21, quando a Coreia está gastando 4,35. Eu estive na Coreia recentemente, e a meta deles é subir para 5% imediatamente. Então, esses são indicadores dessa corrida. E o resultado? O resultado é a mudança no cenário econômico. Tá certo? Vocês observam aqui,
a participação americana no PIB cai de 30 para 24, entre 2000 e 2020. E nas exportações mundiais cai de 13 para 9. Veja o que aconteceu com a China. A participação no PIB sobe de 3 para 17 e nas exportações de 3 para 12. E na Ásia, quando você pega a situação asiática é um pouco mascarada, porque há uma queda relativa do peso do Japão, tá certo? Mas a Ásia cresce de 27 para 37 e nas exportações de 27 para 35. Então, esses dados mostrando o impacto econômico dessa corrida científica e tecnológica. Agora, óbvio que cada vez mais a indústria perde participação quando você mede do ponto de vista de indicadores econômicos. Mas a indústria continua sendo o elemento central do progresso técnico, porque os demais setores dependem do avanço científico na área industrial. Mesmo quando você fala hoje sobre inteligência artificial, etc., por trás da inteligência artificial, tá certo? Para você utilizá-la, você tem que ter algum tipo de base material, base de equipamento, que é a indústria que processa. Então, o núcleo da disputa mundial está exatamente liderado pela indústria. Observe o seguinte, no ano 2000, os Estados Unidos tinham a maior produção industrial do mundo, 30%. A China tinha 3%. No ano 2020, a China tem 25%, os Estados Unidos caíram para 18%. Os outros dados estão por aí, eu não vou explorar. Então, isso mostra, mais ou menos, os resultados dessa corrida científica e tecnológica do ponto de vista... Isso é produção industrial. Do ponto de vista das exportações industriais, a mesma coisa, que está a posição da China, estava em 6ª posição, desloca para o 1º lugar. Então, esses são os resultados dessa disputa. Então, o que nós queríamos fazer? É analisar, tá certo? Essa disputa, essa corrida científica e tecnológica e os impactos paradoxais delas em todas as dimensões, do ponto de vista do poder geoeconômico global. Em segundo lugar, dos efeitos entre os países centrais e a periferia mundial, porque a periferia mundial continua sendo o acervo do patrimônio natural que vai sendo desgastado, que isso aí interagia, conversaria com a questão ambiental, tá certo? Qual é a reação sobre isso? Os Estados Unidos, em relação a essa questão da corrida chinesa e asiática, porque não é só a China, você tem Singapura, Taiwan, Hong Kong, agora a Índia, que também está expandindo demais da conta, etc. Os Estados Unidos lançaram no governo Obama, vendo que estava perdendo a competição, o chamado North American Network for Manufacturing Innovation, que hoje em dia chama Manufacturing USA, que foi uma tentativa de atrelar o esforço da política governamental com o sistema empresarial e com as instituições acadêmicas. Tanto é que, no início, esse programa foi coordenado pelo reitor de Harvard e pelo presidente da Dow Chemical, ou seja, um reitor de uma universidade com o presidente de uma grande empresa. Mais recentemente, durante a Covid, veja a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos puseram nos seus laboratórios. Isso não era só para resolver o problema de vacina americana, isso era problema para ter liderança no mercado mundial de vacinas e outros setores. Vejam, foi o ato do Biden chamado CHIPS Act, de setembro do ano passado, que destinou 52 bilhões de dólares para a indústria de semicondutores americana, a indústria de chips, exatamente com o receio da ameaça de que a China decida reincorporar Taiwan. Taiwan é hoje o grande centro de produção de semicondutores e de chips. Então, essa guerra está posta. A Europa tentou fazer a mesma coisa. Foi lançado o manifesto franco-alemão de esforço de ciência e tecnologia, um esforço através da União Europeia, mas agora a guerra da Ucrânia está complicando todo esse cenário. Então, quais os efeitos disso? No meio desse negócio, nós temos um problema de governança global. Nós tínhamos o G6, passou para o G7, depois incorporaram a Rússia, depois tiraram a Rússia. Agora nós temos o G20, que é todo esse esforço de governança global. Então, nesse cenário, como é que nós poderíamos pensar a inserção do Brasil? A inserção do Brasil, do ponto de vista macroeconômico geral, do ponto de vista do peso do país,
discutir as contradições entre a política de ciência e tecnologia no Brasil e a política econômica. O primeiro artigo que eu publiquei, eu faço exatamente mostrando as contradições entre o volume de recursos que está sendo colocado em ciência e tecnologia, que ainda é pouco, a expansão das universidades, a expansão do sistema acadêmico universitário, e colocaram a taxa de câmbio que matou a indústria brasileira. A indústria brasileira correspondia a 25% do PIB, meados dos anos 80, hoje está a menos de 10%. Nós sucateamos a indústria brasileira. O mais importante da indústria é a indústria que produz bens de produção, a gente chamada indústria de bens de capital. Essa, então, foi destruída mais ainda do que o resto. Então, a nossa situação é cada vez pior do ponto de vista de uma comparação dessa natureza. Então, essa é uma contradição que nós temos que analisar. O que é a política de ciência e tecnologia que vem sendo executada e o que é a compatibilização dela com a política macroeconômica no seu sentido. E, por fim, como inserir, digamos, na perspectiva ambiental, além de outras dimensões, a questão amazônica. A questão amazônica, para mim, é uma questão complexa pelo seguinte: eu pus aqui apenas uma figura do bioma amazônico, que inclui 8 países mais um território francês. É óbvio que o Brasil tem 60% do território amazônico, mas todas as águas, quer dizer, o rio Amazonas nasce no Peru, e os afluentes que estão ao norte e ao oeste do Amazonas, todos vêm dos seus países vizinhos. Então, a meu ver, não tem como pensar a Amazônia sem um entendimento geopolítico, um acordo do conjunto de países que compõem a bacia amazônica. Tá certo? Em segundo lugar, é uma discussão complexa, mas nós precisamos buscar caminhos de valorar esse patrimônio, inclusive para discussão no cenário mundial. Que é óbvio que nós não vamos fechar a Amazônia e dizer agora acabou, a Amazônia é intocável. Inclusive porque não podemos também renunciar ao uso da biodiversidade que a Amazônia tem. Então, eu acho que esses assuntos são assuntos complexos, porque eles vão ter que combinar a dimensão ambiental com a dimensão de o que fazer e como, já que a Amazônia precisa ser preservada como um patrimônio natural da humanidade, então nós temos que compartilhar o custo dessa preservação. Tá certo? E isso aí eu acho que é um tema central para a gente discutir nos fóruns internacionais. Então, o meu objetivo seria tentar fundir essas propostas, eu não tive tempo ainda, eu estava metido aí numa opção de outros compromissos, terminar um artigo cheio de banca, etc. Vou tentar fundir isso e aí eu encaminho de novo, mas eu acho que eu fiquei muito bem entusiasmado com as apresentações que eu já li, com os textos que o César me mandou. Inclusive, ele me mandou um texto agora de um artigo dele sobre a questão da sustentabilidade e Amazônia, que eu achei muito interessante também, e ver como é que eu poderia funilar para compatibilizar essa dimensão de uma avaliação econômica dessas corridas e como compatibilizar isso com a questão da sustentabilidade ambiental. É isso, obrigado.